Oi, gente! Boa noite! Boa noite! Bem-vindos à nossa série de lives, onde a gente está falando sobre a autoestima, o despertar da autoestima. E hoje eu vou falar sobre os pensamentos negativos, o quanto isso influencia na nossa autoestima, no nosso dia a dia. Seja bem-vinda, quem está chegando, Simone, Angélica, Renata. Então, eu sou Angelita Santos, sou proprietária do Gilead Estética. Trabalho já com a estética já tem alguns anos. E a minha busca, principalmente para tratar a minha autoestima, me fez entender mais sobre como que funciona todo esse processo, e aí a gente tem ajudado clientes no dia a dia, mas como a gente virou o ano, assim, queimou dentro do meu coração, mais pessoas precisam escutar, precisam ouvir, precisam aprender como elevar a sua autoestima. Então hoje a gente vai aí desvendar um pouco de como que funciona esse processo. Hoje eu quero ensinar vocês sobre os pensamentos e explicar mesmo que existe uma maneira de vocês barrarem os pensamentos negativos e de vocês escolherem o que vocês pensam, né? Acho que tem gente que acha que Oi, Daniela, venha, a gente vai retornar aos atendimentos essa semana. Bora elevar essa autoestima. Tem uma coisa que deixa a gente para baixo, é o pós-parto. Eu sei, eu tenho uma filha de 8 anos e eu fiquei, por conta de toda a minha emoção, do que eu passei na minha gestação, eu tive uma flacidez horrível no meu abdômen, muita estria, e a gente fica mesmo mexida, né? Mas tem como a gente mudar. No começo eu falo que a gente é aquela mamãe que a gente tá meio descabelada com o bebê, mas à medida que a gente vai se cuidando, a gente vai restaurando a nossa autoestima e a criança vai crescendo e a gente vai se tornando não aquela mulher de volta, mas uma outra mulher com novos aprendizados, e isso tudo vai mudando a nossa vida, né? Mas eu queria saber se vocês conseguem medir o nível de autoestima de vocês. A maioria das pessoas que me procuram, elas falam assim, eu estou com baixa estima, ou não estou com autoestima, não consigo desenvolver relacionamento com meu namorado, com meu marido. Eu não me sinto bem nas roupas que eu compro, não consigo nem me olhar no espelho. Acredite se quiser, tem pessoas que não conseguem nem se olhar no espelho, né? Por conta dos pensamentos, da maneira como está se vendo. Isso é muito sério. Eu lembro que tinha uns 5 anos, eu acho, mais ou menos, 4 ou 5 anos, que numa avaliação, conversando com uma jovem senhora que tinha a mesma idade que eu, e ela tão linda, e quando eu vi, abri a porta da clínica para ela e a recepcionei e fui fazer a avaliação, eu achei ela linda e ela se achava muito feia. E ela se comparava, no caso, ela até se comparou comigo e falou assim, mas eu tô horrível. Eu falei assim, você não tá horrível. Ela tinha algumas linhas de expressões, mas na verdade, gente, as linhas de expressões, né, a maneira como a gente se olha, flacidez, enfim, tanta coisa, tá tudo demonstrando como tá dentro do nosso corpo, tá? Como tá dentro da nossa alma. Como tá a nossa alma, o nosso corpo acaba mostrando. Então, à medida que a gente vai trabalhando a nossa alma, as coisas vão melhorando por fora. Também tem o contrário, né? Quando a gente se cuida demais, se emperequeta demais, você parece aquela boneca, aquela coisa muito perfeita, às vezes está escondendo algo que na alma também precisa ser tratado. Então isso é muito sério, uma coisa que a gente precisa estar trabalhando. Mas o que eu queria perguntar para você, o que você já deixou de fazer até hoje porque está com a sua baixa estima? Ou porque você está com a sua autoestima em baixa, que você já deixou de fazer, tá? E o que você tem procrastinado na sua vida para você elevar a sua autoestima? Gente, a autoestima não é só você estar arrumada, não é só você cuidar do cabelo, não é só você cuidar das suas unhas, não é só você ter roupas caras ou roupas bonitas, não tem a ver com isso. A autoestima é a maneira como você se enxerga, é a maneira como você pensa a respeito de você todos os dias. Então, como você tem se enxergado? O que você pensa a seu respeito? Eu, durante muito tempo, passei dias e dias da minha vida
tendo pensamentos negativos, eu não conseguia parar aquilo, eu não conseguia barrar aqueles pensamentos, eu era atormentada, e isso influenciava na minha face, no meu dia a dia. Eu não sabia como parar. E é um ciclo vicioso, porque você vai tendo pensamentos negativos a seu respeito, e você vai se culpando, você vai se autocriticando, e o negócio não tem fim, tá? Os pensamentos negativos, principalmente sobre nós, muitas vezes nos aprisiona e acaba com a nossa vida, tá? Faz a gente sentir tristeza, angústia, faz a gente ficar despedaçada caminhando pela vida. Foi assim que eu me senti durante muito tempo. Gente, o áudio tá bom, tá todo mundo escutando. Se alguém tiver alguma coisa para falar, algo para, de repente, que queira saber um pouquinho mais, porque a gente vai ter aí durante a semana mais dias de lives, eu vou abordar outros assuntos também em relação com a nossa autoestima. Manda no nosso direct o que você tem, o que você precisa, que a partir desses dias a gente vai estar trabalhando isso, eu vou estar falando aqui com vocês, tá? Ai, que bom, que joia. Gente, o que você pensa sobre você, cada pensamento que você tem a seu respeito está criando o seu futuro. Então, é tão sério a questão do pensamento, que como eu falo que vira um ciclo vicioso, você pensa, aí você comunica com as suas palavras, e quando você comunica com as suas palavras, você sente, e aí isso vai gerando um ciclo absurdo de coisas. Então, por isso que eu sempre falo, cuidado com as palavras que você está falando e com os pensamentos que você tem alimentado. O que eu queria dizer para vocês é que nós podemos escolher os nossos pensamentos. E quando a gente escolhe os nossos pensamentos, quando a gente decide pensar amorosamente a nosso respeito, com carinho a nosso respeito, tudo na nossa vida muda. E eu não sabia que a gente podia fazer isso. Eu tenho aprendido, já tem alguns anos, e tem feito uma diferença enorme na minha vida. Não é só aquela vibe de vou ter um pensamento positivo, não. É a vibe de você dominar sobre os seus pensamentos, você escolher e isso influenciar no que você sente no dia a dia. É importantíssimo você eliminar da sua vida a autocrítica, tá? E aí, gente, o que acontece? A maioria de nós, todos nós, sofremos com ressentimento e com ódio em relação a nós mesmos, tá? Todo mundo em algum momento vai ter um ódio voltado contra si mesmo, vai ter uma raiva voltada contra si mesmo, vai ter uma culpa voltada contra si mesmo sem querer. Às vezes a gente fica falando, eu não sou bom o bastante, eu não sirvo pra isso, eu não consigo isso, pra mim não dá. É fácil para os outros conseguem, eu não consigo. Eu só arrumo traste na minha vida. Porque eu não arrumo um emprego que me valorize. Porque tudo na minha vida é trabalho, né? Então tudo isso, e olha, isso vai pegando várias áreas da nossa vida, vai influenciando várias áreas da nossa vida. Isso tudo vem dos nossos pensamentos, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Que esses pensamentos, muitas vezes, eles vêm de todo um processo de vida que a gente passa, tá? E isso gera auto-ódio, raiva contra nós mesmos. E quando a gente anda nessa frequência, tudo vai fluindo da forma que a gente não deseja, né? Isso influencia no corpo que você quer, tá? Se você quer ser magra, se você quer ser malhada, se você quer ter saúde. Isso influencia no seu emprego, influencia no seu relacionamento, influencia em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos aprender, estar disposto a nos amar, tá? Precisamos aprender a nos amar. Eu, em conversa com clientes, com amigas, inclusive, às vezes a gente chega até a chorar, sabe? Porque é falado para, às vezes, você listar qualidades de coisas positivas. E quando eu falo para alguma cliente, falo assim, olha, o tratamento para dar resultado, você precisa se amar, você precisa fazer coisas por você.
quando você for passar um creme, fazer um carinho na sua pele, realmente se amar. Tem gente que chora e fala, eu não consigo fazer isso. Não dá, eu sou muito autocrítica. E só sai um vulcão de coisas negativas a respeito de si mesmo. Mas faz diferença, porque quando a gente se autoaprova, quando a gente se autoaceita, acontece assim, vira uma chave para mudanças extremamente positivas e extraordinárias na nossa vida. Então a gente usa várias desculpas que já estão lá registradas no nosso subconsciente, né? E a gente acaba sempre nos censurando e nos criticando de maneira interminável, né? A gente maltrata nosso corpo, às vezes com alimentos errados, com álcool, com drogas. Muitas vezes a gente escolhe acreditar que não somos merecedores de amor, né? Que a gente tem medo de cobrar um preço razoável pelo nosso serviço, que a gente adia fazer coisas que nos beneficiam, a gente vai deixando para lá porque a gente acha que a gente não é merecedor. Aí vai criando dívidas, fardos, atrai parceiros que muitas vezes nos diminuem, né? Isso vai gerando um ciclo de coisas negativas. E eu não sei se você está passando por isso, mas saiba que você é responsável e você consegue mudar tudo isso. Como a gente se vê, a gente atrai. Se você está se vendo negativamente, você está atraindo para você um patrão que não te respeita, você está atraindo para você um emprego onde você não acha que é merecedor, então vão fazer de você de burro de carga. Se você não consegue se amar, você nunca vai comprar uma roupa. E olha, tinha épocas, eu não sei se você já passou por isso, mas de ir na loja, comprar uma roupa, eu olhava na loja, ficou linda, quando eu chegava em casa eu falava, meu Deus, o que eu fiz? Aí eu escutava as vozes. Nossa, você tá ridícula, fica bom nos outros, em você não. Por que você foi comprar uma roupa cara dessa que você comprou? Não, você não vai, não tem nem lugar pra você ir. Às vezes a roupa, gente, não era nem tão cara, mas sabe quando a gente vive só com camiseta de eleição, jeans rasgado, enfim. E você tem aquele padrão de roupa e você não consegue pôr um vestido, não consegue pôr uma saia, não consegue pôr uma bermuda diferente, não consegue pôr uma roupa diferente do seu padrão que você está acostumado, porque você se sente mal, você não se sente bem, não consegue se encaixar. E isso faz parte da nossa autoestima. Por quê? Porque quem disse que tem roupa que não fica bem na gente? Né? Quem disse? Quem falou isso? Né? Que a gente tem que botar determinado tipo de roupa, não posso pôr determinado tipo de roupa. Que voz é essa que vem diminuindo a gente todos os dias? Não, a gente tem que parar com isso. Parar, dar um basta nessa voz que fica nos diminuindo. Então, como que acontecem esses pensamentos negativos? Isso vem de uma programação mental desde a nossa infância. O que acontece? Tudo que você ouviu, viu, tá? Tudo que você sentiu desde a sua infância vem programando você para hoje, tá? Então, na nossa infância, às vezes, né, você teve um pai ou uma mãe, ou uma professora, ou um avô, um irmão, alguém que não tinha o conhecimento e, em vez de te validar positivamente, só falava coisas negativas. Ou às vezes eles nem falavam nada para você, mas você escutava eles falando deles mesmos, né? Eu, por exemplo, minha mãe sempre foi muito amorosa comigo, meu pai também. Porém, eles com eles mesmos, tá? Sempre se diminuíam, eles eram os piores financeiramente em relação aos outros da família. Eles não tinham juízo, nada dava certo para eles, eu escutava isso, a gente é pobre. Meu pai, quando ele trabalhava longe, quando ele chegava, ficava uma semana fora, ele chegava, pai, que não sei o quê, ele falava, eu vou na feira. Aí eu falava, vai pai, deixa eu ir também. Não, o pai não tem dinheiro. Aí aquilo já gerou, né, uma crença de incapacidade, mas assim, eu não queria dinheiro nem sorvete, eu queria ir com o meu pai, porque de braço, segurando a mão dele, eu falava, nossa, acho que aquilo era o máximo, eu tava com meu pai, porque tinha ficado a semana inteira
longe, né? E se encontrasse alguma coleguinha, ai, que legal, meu pai, ou então que legal, minha mãe. Só que ele não tinha, então ele se sentia pequeno, porque ele não ia ter o dinheiro para comprar o sorvete caro que ele queria comprar pra gente, né? E às vezes não precisava, era só uma bala. Então isso deu ver essas atitudes do meu pai, por mais que eles não falam, eles nunca, não lembro, acho que de uma vez, meu pai e minha mãe me diminuindo a minha irmã, nunca. Mas eles tinham esse padrão, eles se diminuíam perante as pessoas. Meu pai sempre foi um excelente construtor e excelente de pegar uma casa do começo até o fim e fazer o máximo. Só que as pessoas sempre abusavam dele. Ele nunca conseguia ganhar dinheiro com isso. E é uma área que dá dinheiro. E ele não conseguia porque ele não se sentia merecedor, ele não se colocava diante das situações. Então isso tudo, eu vendo eles, isso gerou em mim também, né, o sentimento de capacidade, pequenez, eu não mereço nada de bom. Era raro a gente conseguir comprar uma roupa, sempre ganhava das pessoas, não que isso seja ruim, mas isso vai influenciando, tá? Então, tudo que você viveu, tudo que você viu na sua infância até hoje, está influenciando hoje aí, lá no seu subconsciente. A área que normalmente a gente não consegue acessar diariamente, sem ter uma terapia, sem ter alguém para nos ajudar, sem ter um coach, sem ter alguma coisa. A gente simplesmente liga o automático, o cérebro liga o automático e você vai vivendo no dia a dia com essas coisas tudo negativas dentro de você e você vai expressando negativamente, tá? Só que eu quero ensinar a falar para vocês é que a gente pode sim aprender a mudar esse padrão de pensamento negativo. A gente tem a neurociência hoje, que é uma área da ciência que estuda o nosso cérebro, o funcionamento do nosso cérebro. E os cientistas descobriram que o nosso cérebro, ele pode fazer novas sinapses neurais, tá? E com elas registrar novos aprendizados sobre qualquer coisa em qualquer fase da nossa vida. Então, em qualquer fase da sua vida, você pode aprender a pensar diferente a respeito de você, a desenvolver um auto-amor, uma autoconfiança e uma autoestima poderosa em qualquer fase. A única coisa que a gente precisa é saber como fazer, tá? Eu tenho aprendido isso e é por isso que eu tô aqui para explicar para vocês como que funciona esse processo e ensinar algumas das técnicas que eu utilizo, que eu tenho utilizado na minha vida, que eu ensino muitas vezes as minhas clientes quando elas vêm fazer um atendimento estético comigo, tá? Seus pensamentos, eles são formados por suas crenças, a crença de quem é você. Você já parou para pensar quem você é? Tá? O que você tem hoje define o que você é? Olha, o ano passado eu me peguei e quando me perguntaram isso, quem você é? Eu falei assim, eu sou lutadora. Aí eu escutei, meu Deus do céu, você vai ficar a vida inteira lutando? Aí eu falei, não, eu sou vencedora. Então assim, lutadora. É legal você falar, mas fulano é lutador. Sim, mas o lutador fica em luta a vida inteira. Não é mais fácil falar que você é vencedora, né? Quantas coisas você já conseguiu na sua vida até hoje? Emprego, estudo, trabalho, marido, relacionamento, sair de um relacionamento abusivo, ter filhos, criar filhos sozinha, ajudar os pais, sustentar. O que você já conseguiu até hoje? Você é vencedora, tá? Você não tem que se diminuir por nada, não tem que aceitar o menos. Você merece o melhor na sua vida, tá? O que você tem capacidade de fazer? Aí quando a gente pensa para nós mesmos, a gente fala assim, mas para mim eu não consigo fazer nada, mas para os outros eu consigo fazer tudo. Então quer dizer que se você consegue fazer para os outros, você consegue fazer para você. É que você não está conseguindo fazer para você, é porque os seus sentimentos em relação a você ainda não tem amor. Muitas vezes a gente se doa para as outras pessoas, faz o melhor para elas e vai deixando a gente de lado. Importantíssimo, gente. Os mandamentos da lei de Deus, primeiro, é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu hoje, para vir aqui falar para vocês sobre o amor e eu doar e falar das coisas que eu tenho aplicado na minha vida, eu realmente tenho me colocado em primeiro lugar. Eu tenho realmente aprendido a gostar de mim. Aí sim, depois que eu aplicar em mim, eu posso fazer para o próximo.
Então você pode sim fazer por você. E o que você merece ter, tá? Então são 3 coisas importantíssimas que a gente precisa ter muito claro na nossa vida para elevar a nossa autoestima. Quem você é hoje, tá? Quem você é. Não é o que você passou, o sofrimento de vida que você passou, a situação toda que você passou, isso não define você. Quem você é hoje, você é vencedora, você é linda, você é maravilhosa, você tem intuição. Qual a capacidade que você tem de fazer algo na vida? Você também tem capacidade de fazer algo por você. E o que você merece ter. Muitas vezes a gente se comporta como se a gente não merecesse ter nada de bom. E quando você vê algo muito bom, você fala, isso não é para mim, isso é para o outro. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Nesse universo, sem pôr o dedo em religião, no universo, se tem pessoas que têm coisas excelentes, têm relacionamentos maravilhosos, tem famílias lindas, tem empregos maravilhosos, tem empresas, a pessoa prospera, tudo dá certo. Por que que com você não vai? Por que que com você não vai? Gente, é a gente que define o que a gente quer pra gente, o que a gente vai viver nessa vida. Não existe sorte ou azar, sabe por quê? Porque eu tô cansada realmente de ver todos os dias pessoas que não tinham condição nenhuma de ter algo bom na vida e a pessoa tem. E ela simplesmente fez acontecer porque ela acreditou em si mesma, ela acreditou que a vida ia dar uma reviravolta e ela ter tudo que ela quisesse e merecesse ter. E se você puxar na sua mente, né, tem histórias de famosos, de pessoas que realmente são ícones na mídia, que não tinham condição nenhuma, mas alguém foi lá, ele lutou, acreditou e chegou no topo, né? Isso não é sorte, isso é realmente correr atrás daquilo que a gente acredita. Aí, se você quer mudar a sua vida, se você quer ter um corpo que você olha no espelho e fala, gente, hoje eu tô feliz comigo. Se você quer ter uma pele que você olha e você fala, hoje eu estou feliz com a minha pele. Se você quer ter o emprego dos sonhos, o namoro dos sonhos, o casamento dos sonhos, o que você quer ter? Aí eu pergunto para você, como você está se comunicando em relação ao que você deseja na sua vida? Você está se comunicando de que forma? Porque a comunicação, ela tem a parte fisiológica, que realmente é aquela maneira como você está se comportando com o seu corpo, a postura, tá? E a linguagem, a maneira como você está falando. Então, se você só ficar falando coisas negativas, isso vai gerar pensamentos negativos, vai influenciar da maneira como você se vê, e isso vai produzir sentimentos. E esses sentimentos vai influenciar na frequência sua corporal, no funcionamento dos seus órgãos, no funcionamento do seu coração. E você pode ter doenças e um monte de coisas por conta disso. Isso é muito sério. Existem na ciência mesmo comprovação de que quando alguém está internado em coma, quando faz uma oração, tudo muda, tá? Pessoas quando estão doentes também em estágio assim, quase que terminal, quando elas recebem uma oração, eu vi um estudo de um médico, vi até no Fantástico, e ele, quando eu via televisão, porque agora eu não assisto mais, mas eu não assisto porque realmente eu foquei em ver coisas mais positivas, não alimentar a minha mente com coisas nada negativas. E esse estudo, o médico falava que a oração tinha um poder incrível sobre o cérebro e sobre a frequência do organismo da pessoa, tá? Então, o cérebro, quando você escuta uma coisa positiva ou uma coisa negativa, o cérebro ele vai fazer reações químicas e neurológicas, vai disparar sinapses, tá? Que ele é um computadorzinho, que você fala, ele vai promover para você. Aí, se você tá falando de doença, de dor, de angústia, ele vai trazer esses hormônios, essas questões para o seu corpo, e o seu corpo vai adoecer. Eu já vi pessoas, inclusive a minha mãe ela ficou muito doente, um médico uma vez falou para ela assim, a senhora tem 1 ano, dentro de 1 ano a senhora vai se degenerar inteira e a senhora vai morrer, porque não tem o que fazer para a senhora tem uma doença muito grave
Isso ela está em degeneração óssea em estágio avançadíssimo. E daqui a um ano a senhora vai estar na cadeira de rodas. Eu acho que a senhora vive uns 5 anos mais ou menos. Olha, né, como profissional chegar dessa forma. A minha mãe chegou em casa acabada, chorou um monte, chorou muito. Eu lembro que a gente ainda eu era adolescente, eu tinha 13, 14 anos. E aí alguém falou pra ela de Deus, tipo assim, de ter fé, sabe? Porque assim, a gente era cristão, mas não tinha aquela coisa de, como diz, né, praticar. Aí ela falou assim, pois é, eu vou viver, eu vou vencer, eu vou me curar. E ela começou a determinar e todo dia ela praticava, ela levantava e ela falava, eu vou me curar, eu vou me curar, eu vou me curar. Dentro de alguns meses, por milagre, ela foi se regenerando, ela foi melhorando. Depois ela fez tratamento médico lá na frente. Mas no estágio que ela estava, gente, a minha mãe conseguiu reverter o processo através das palavras dela, tá? E chegou no processo também de degeneração óssea através do comportamento, de emoções, tá? Porque tem determinadas coisas que a medicina consegue fazer pela gente, tem coisas que eles falam assim, não tem jeito. Então, assim, está vindo outros estudos, como a saúde integrativa, como a neurociência, que são outras maneiras, que é a maneira como você se comporta, o que você traz para você dentro de você. Tanto que gastrite se chama assim, normalmente tem gastrite nervosa, porque ficou nervoso, atacou a gastrite. Tem gente que tem parada cardíaca porque leva um susto, leva um choque, tem parada cardíaca. Então as suas emoções, os seus sentimentos influenciam sim nos seus órgãos, influenciam sim na sua pele, influenciam sim no seu organismo. E vai ter uma live essa semana ainda que eu vou explicar passo a passo o que é cada coisa, para trazer consciência realmente. Então assim, o que é a acne no seu emocional, como resolver, o que é a mancha de melasma no seu emocional, como você pode resolver, o que é a celulite, o que é gordura no culote, o que é uma flacidez intensa que a gente não consegue resolver, tá? Eu vou fazer uma live só sobre isso, explicando como seus sentimentos, suas emoções influenciam e causam essas questões inestéticas que muitas vezes nos incomodam, tá? Mas hoje eu quero focar nos sentimentos. Então, assim, a sua comunicação, a sua linguagem, vou repetir, ela vai influenciar nos seus pensamentos, tá? Que vai influenciar nos seus sentimentos, que vai influenciar na química do seu corpo inteiro, tá? E isso vai influenciar nas suas crenças. Crença é aquilo que você acredita que você é, tá? Aí, se for negativo, vai gerar crença limitante. Se for positivo, vai gerar crença fortalecedora, tá? Então, se você hoje aprender a barrar esses pensamentos, esses sentimentos negativos a respeito da sua autoestima, você vai passar a ter crenças possibilitadoras, que vai te levar para um novo nível de vida, tá? E isso vai resultar numa comunicação mais positiva, tá? Então é realmente um reloginho, tá? Uma coisa leva a outra. Então cuide da sua comunicação o tempo todo para que os seus pensamentos e os seus sentimentos estejam sob controle e alinhados com a realidade que você deseja para você. Já parou para pensar o que você quer nesse ano de 2022? O que você quer viver em família? O que você quer viver para você mesma, dentro de você? O que você quer? Então tá na hora de você alinhar isso hoje, para que o seu ano seja extraordinário, para que você viva a vida que você deseja. Comece mudando a sua comunicação, tá? Você pode criar uma nova forma de viver e uma forma de vida muito mais leve. Gente, quando a gente se comunica muito de forma negativa, por mais que a gente tenha toda uma história, todo um passado, toda uma situação que nos levou a isso, se a gente fica reafirmando muito isso, a gente está se colocando como vítima da vida. E durante muito tempo eu me coloquei como vítima. Por que tudo dava errado para mim? Por que nada dava certo? Hoje eu entendi,
tá? Hoje eu entendi que eu criava essa realidade e hoje eu estou criando outra realidade para mim. Então, quando você barra sentimentos de mágoa, de raiva, de ódio, indiferença, não barrar de você não sentir, ai, não vou sentir isso. Não, não é isso. Quando você não alimenta, você sentiu a raiva, você sentiu, mas você não vai alimentar isso. Você sentiu raiva de alguém, de alguma coisa, primeira coisa, libera perdão. Ah, mas você não sabe o que a pessoa fez para mim. Tá, mas quem vai sofrer com isso é você mesma, no caso, né? Então, compensa você se livrar disso quanto antes para sua vida fluir. Eu costumo falar que às vezes não tem como a gente pedir perdão pessoalmente para uma pessoa. Então, o que a gente faz? A gente escreve uma carta, tá? Porque isso é para o nosso cérebro entender. A gente escreve a carta e fala na carta: fulano, você fez isso, isso e isso para mim. Eu fiquei assim, 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 assado, achei um absurdo, não concordo, não sei o quê. Só que eu decidi que o que você fez para mim não vai mais me marcar desse jeito. Eu decidi que o que você fez na minha vida não vai atrapalhar minha vida mais daqui para frente. Então, eu decido te perdoar. Tá? E o perdão não é sentir, não. É uma ação, gente. É só decidir. Eu decido te perdoar porque eu não vou carregar mais esse sentimento negativo dentro de mim, porque eu quero ser livre. Eu libero a sua vida para você fazer o que você quiser dela e a minha vida vai ser livre a partir de hoje, tá? Sei que você não é perfeito, como ninguém é perfeito, e a minha vida tá fluindo, a sua também. E eu desejo tudo de bom para você. E aí termina assim: eu mereço o melhor na minha vida, tudo de bom. Esse sentimento negativo não faz mais parte da minha vida, vai vir coisas boas. Gente, isso funciona. Por que funciona? Porque assim, você não precisa falar pessoalmente com a pessoa, você precisa liberar isso dentro de você. E muitas vezes não dá para fazer isso com ninguém. Então a gente faz sozinha mesmo. Depois você rasga essa carta, pica ela picadinha. Se puder, põe um fogo e libera isso. Não viva com isso que vai fazer mal para você. Não seja mais vítima de ninguém. Não seja mais vítima da vida, tá? Aí, o que eu senti de falar agora? A questão de quando a gente se sente como vítima, a ofensa, eu falei na outra live, mas a ofensa é uma questão que você só recebe ela se você quiser, tá? A ofensa é o seguinte: você oferece, a pessoa vem te ofendendo e você vai decidir se você vai ficar ofendido ou não. Eu, a partir de hoje, gente, não, já tem um tempo, eu aprendi que a opinião da pessoa não vai trazer ofensa pra minha vida. Que ela pensar de mim, que ela quiser falar pra mim, que ela quiser vomitar, julgar, tá, tem mais a dizer a respeito dela do que de mim. E ela tem direito de ter a opinião dela. Super concordo com a opinião dela, que a opinião é dela. Não vai me definir, tá? Aprendi, não me define. Então não tô nem aí pra opinião dos outros. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender mesmo. Eu vi esses dias um meme no Instagram, né? Tipo assim, a pessoa falando: ai, posso te dar opinião? Eu falo assim: não, meu amor, a partir de hoje não, eu só quero Pix. Só tô aceitando Pix. Opinião pra mim não funciona mais. E é mais ou menos isso. É um meme engraçado, mas é isso que a gente tem que fazer. Sabe? Porque se a opinião é da pessoa, fica com ela, né? Principalmente se for uma ofensa, se for uma coisa negativa. Deixa pra lá. O importante é você saber quem você é e você desenvolvendo, se olhando para dentro cada dia mais, sabendo o que você quer da vida. Não seja vítima, seja herói, seja o protagonista da sua vida. Você vai decidir o que você vai sentir, o que você não vai sentir. E de preferência que sejam só os sentimentos bons, tá? Porque os sentimentos negativos, eles são tóxicos e eles trazem efeitos de doença para o nosso organismo. E ninguém quer ficar doente por causa dos outros, não é mesmo? Gente, fala sério, né? Ninguém merece também. A gente não merece passar mal, ficar doente, ficar nervoso por causa dos outros. Bora seguir com a nossa vida e deixar a opinião dos outros para lá, tá? Tem um estudo que eu vi no meu curso de neurocoaching que eu achei muito legal, realmente de ciência. Então, quando você está se sentindo mal e você está fechada, se você ficar assim durante muito tempo, brava, o seu cérebro ele vai produzir a química que o seu corpo vai reagir, tá? A tristeza, a angústia. Agora, se você está angustiada, se você está estressada, se você está nervosa, você fazer assim e ficar durante 4 minutos, o seu cérebro
vai produzir uma sensação muito gostosa, ele vai produzir serotonina, dopaminas, coisas do bem-estar. Porque o nosso cérebro, gente, ele é um negócio que, ele, se deixar, ele fica no piloto automático, tá? Ele não ensina nada pra gente, ele vai no piloto automático daquilo que a gente viveu durante a nossa vida. Mas se a gente aprender a apertar o botãozinho e programar ele, a gente programa ele do jeito que a gente quiser. Uma vez eu escutei uma pessoa falar que o nosso cérebro é burro. Por quê? Porque o cérebro, ele é burro entre aspas, né? Porque se você não dá um comando para ele, ele vai te comandar. Mas se você dá o comando, você pode estar mal do jeito que for. Se você sorrir, se você pôr uma postura de tipo assim, sabe? Eu sei quem eu sou, e ficar durante 3, 4 minutos, toda a química do seu corpo muda e você passa a se sentir bem. Então, assim, esse ano eu fiz o método CIS do Paulo Vieira, a gente aprendi várias ferramentas, tá? Entre algumas ferramentas, eles chamam de mudar estado de recurso. Então, se você tá mal, você já põe uma música positiva, você dança, você tem algumas atividades que você faz. Essa postura, ela é de um estudo feito em Harvard, tá? Então, assim, não tô falando bobeira para vocês, tô falando coisa que foi feito estudo científico. Se você ficar assim, experimente todos os dias de manhã, antes de você fazer qualquer coisa. Levantou, faça essa postura, coloque a mão na cintura, como se fosse a Mulher Maravilha, sabe? E ó, bem cabeça ereta, sorria e de preferência, mentalize coisas boas no seu dia. Mentaliza, se você que é perseguida pela sua chefe, pelo seu chefe, que o seu chefe hoje nem vai te ver, que o seu chefe, se te ver, vai te tratar bem, que você deseja o bem para ele, que você deseja o bem para aquela amiga que fica te invejando, sabe? Que você não vai deixar esse sentimento, que você vai entrar naquela frequência do amor ágape. E aí você vai realmente assim, hoje o meu dia vai ser maravilhoso, ninguém vai me tirar do sério, não sei o quê. Você saiu de casa, aconteceu alguma coisa negativa, corre pro banheiro e faz lá. Isso não vai tirar a minha alegria, isso não vai me diminuir hoje. É só uma lição para eu aprender algo de novo e seguir, tá? Seguir realmente com o seu dia. Toda vez que acontece uma coisa negativa, você pode até sentir o sentimento na hora, tá? Tristeza, angústia, você não precisa barrar, eu não tô triste, não é isso. Aí senti, mas tá, eu não vou comunicar isso, eu vou comunicar alegria, eu vou comunicar fortaleza, tá? Agora, se acontecer algo como uma perda de alguém, uma coisa mais séria, é importante você aprender a viver o sentimento de tristeza e deixar ele ir embora, tá? Não ficar alimentando durante muito tempo. Agora, pensamentos de inferioridade a gente não tem que alimentar, não, tá? Ficar triste porque você acha que a roupa não fica bem em você, você pode fazer a roupa ficar bem em você, tá? Então é assim, o que eu posso fazer para essa roupa ficar maravilhosamente em mim? Já imagina, eu quero a roupa que fique desse jeito. O que eu posso fazer por mim? Porque a gente pode fazer, tá? O emprego, você não tá se sentindo bem no emprego, você vai ficar remoendo lá a vida inteira? Não, o que eu posso fazer para ter um emprego melhor? O que eu posso fazer? As perguntas trazem as respostas e a resposta vai gerar uma ação na sua vida e você tem que agir em prol de você mesma, tá? Mas enquanto a gente não age, as afirmações positivas fazem uma diferença imensa no nosso dia a dia. Então, uma coisa que eu faço pra mim, que eu fiz, gente, faço mesmo, um caderninho, tá? Importantíssimo, você ter um caderninho para você começar a colocar seu estado de consciência. O que você tem falado de negativo a seu respeito. Escreve lá, o que eu tenho falado de negativo a meu respeito. Se você não vir na hora, não tem problema. Só de você fazer isso aí, vai fazer com que o seu desperte no seu cérebro. Quando sair aquela frase automática, mas eu sou burra mesmo. Nossa, eu falo isso de mim. Mas essa pele minha é horrível. Mas eu sou louca mesmo. Aí, quando você puder, vá anotando. Se não for usando um caderninho, faça uma nota no celular. E aí, toda vez que você pensar, então, tipo assim, mas eu sou burra mesmo. Você vai e escreve ao contrário.
Você falou eu sou burra mesmo? Você já fala o contrário. Eu sou inteligente, tá? Ah, mas pra mim nada dá certo. Aí você já fala, peraí, pra mim tudo dá certo a partir de hoje na minha vida. Não é vai dar certo, porque o vai fica no futuro, cérebro não entende, ele vai deixar no futuro. A partir de hoje tudo dá certo na minha vida. Ah, eu só arrumo traste na minha vida. Troca essa frase. Não, a partir de hoje eu vou arrumar um relacionamento que me trate como eu mereço. E eu mereço ser tratada como uma princesa, como uma rainha. E descreva o tipo de homem que você quer e o jeito que você deseja que ele te trate, tá? Quando a gente faz isso, as coisas acontecem. O meu marido, gente, ele é exatamente o que eu pedi no meu caderninho minha vida inteira. Ele é exatamente, tá? Fala assim, se ele não é melhor, porque eu não sou pedir melhor. Mas ele é exatamente. Então, assim, eu não suportava homem que frequentasse bar, porque meu avô foi alcoólatra, meu pai foi alcoólatra. Então, não suportava, ele não frequenta. Não suportava homem que vivia com um monte de amigo, ele é caseiro. Hoje eu falo, gente, ele é até caseiro até demais, mas ele é caseiro, então não tem preocupação. Ele é um homem esforçado. Eu decidi que durante toda a minha vida que eu não ia me casar com uma pessoa que não tivesse força de vida para ter nada. E ele é esforçado, é trabalhador, é dedicado. Então aquilo que você deseja para você, coloque, porque vai vir. E existem coisas que você pode ir aperfeiçoando ao longo da sua vida, tá? Então, exercício é escrever, prestar atenção para trazer consciência no que você tem falado a seu respeito. Porque para mudar, primeiro você tem que ter essa consciência, tá? Lista essas frases e troca automaticamente pelo positivo. Isso vai gerar mudança no seu corpo. Gente, na hora de dormir, em vez de você ficar pensando um monte de coisa negativa, uma coisa que ajuda muito, hoje, como eu falei, eu não assisto televisão, porque de verdade a televisão tá tão negativa, e eu converso com várias pessoas, tá todo mundo mesma vibe. Série e novela eu só assisto se for algo muito positivo, porque, não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro ele não sabe a diferença entre realidade e ficção. Tá? Então, se você ficar vendo coisas que são de ficção, mas são muito negativas, isso vai incutir no seu cérebro e você vai começar a se sentir daquele jeito. Quem nunca chorou vendo uma cena triste de um filme? E quem nunca deu muita gargalhada vendo uma cena engraçada? Ao mesmo tempo, quando você assiste um filme de terror, você fica com medo. Então, isso influencia na química do seu corpo. Então, assim, por que eu não assisto essas coisas hoje, gente? Eu só assisto coisa que vai me levar para um nível que eu quero estar, que é um nível de me sentir bem. Porque realmente eu não quero alimentar sentimentos e pensamentos negativos. Até comédia romântica, dependendo se ela for aqueles príncipes muito perfeitinho, que não condizem em nada com o nosso dia a dia, não é legal, porque senão a gente assiste com a raiva do namorado ou do marido, tá? Essas novelas, enfim. Procura prestar atenção nisso para ver se isso tem influenciado a sua vida. Eu lembro que meu pai, por ele assistir o programa do Gil Gomes, na época, escutava, né? Meu pai não deixava a gente ir em evento nenhum. Fiquei adolescente, jovem, só fui sair a partir de 18 anos. Ele tinha um medo, a gente sair, acontecer alguma coisa. Nossa, isso influenciou na vida dele. Então, assim, o que a gente vê, o que a gente escuta, principalmente sobre forte impacto emocional, é o que vai definir a nossa vida, tá? Então, na hora de dormir, depois que você terminou tudo que você gosta de fazer no seu dia a dia, coloca um vídeo no YouTube, gente, tem um monte de vídeo. De uma cena bonita, de uma música bonita, ou você cria na sua mente, porque a nossa mente é o lugar da gente criar aquilo que a gente quer. Aí, você pode pôr uma musiquinha bem suave, que você goste, que faça você se sentir bem. Feche os olhos e medite, tá? A meditação realmente é usar a imaginação. Tem gente que fala assim, mas eu não suporto meditar, porque acha que eu meditar é assim, Não. Gente, a gente sabe meditar assim, sabe por quê? Porque quando você está planejando uma viagem, começa aqui, ó, na meditação, você começa a pensar, eu quero ir para a praia. Que praia que eu quero ir? Eu quero ir para Ubatuba. Aí você vai lá no Google e começa a pesquisar qual praia você quer ir.
Aí você escolhe a praia com base nas imagens, então você já tem uma imagem, aí você se programa. Tem gente que faz tratamento estético, tem gente que vai comprar roupa nova para ir pra praia, porque tá tudo ali, ela fica naquela, ai, não vejo a hora de chegar o dia de eu pisar na areia, de eu dar um mergulho no mar. Então, assim, se a gente cria uma viagem, a gente pode criar também o nosso dia a dia no dia seguinte. Então, na hora de dormir, né, comece a imaginar que o seu dia é maravilhoso, que você é merecedora de amor, que você é merecedora de carinho, que você é merecedora de ter um lar de amor, de paz, de alegria, que você é merecedora de ter um marido apaixonado, de ter um marido que vai te tratar bem, que você é merecedora de ter um relacionamento dos seus sonhos, que você é merecedora de ter o corpo que você deseja, tá? Se você for dormir alimentando o pensamento de que eu tô barriguda, eu tô com gordura nas costas, eu tô com essa celulite feia, e olhar para você e ficar falando que você tá feia, é isso que o seu cérebro vai produzir para você. Agora, se você se olhar e olhar para sua perna e falar assim, eu agradeço a Deus, porque eu tenho essas duas pernas, minha circulação é ótima, minha pele é maravilhosa, eu agradeço a Deus pelo meu abdômen, principalmente quem gerou filhos, né? Gerou filho. Quem não gerou filho, independente, dá graças a Deus, sabe? Porque o seu abdômen, ele abriga seus órgãos mais importantes, sabe? O intestino, que libera as toxinas que a gente tem no organismo. Ele tem os órgãos aqui que tem vida, então agradece a Deus pela vida, agradece a Deus, né? Se você não tem fé em Deus, agradece pelo menos ao universo. Mas seja grato, finalize seu dia com pensamentos, com sentimentos bons, né? E aí já faz uma lista de afirmações positivas. Para mim foi muito desafiador quando a minha coach pediu para mim escrever 40 motivos de gratidão e 40 qualidades positivas. Falei, meu Deus, eu não tenho 40. 10 é fácil, mas 40... Gente, na verdade a gente tem muito mais que 40, tá? A gente tem muita qualidade e é importante a gente escrever e ler, deixar próximo para ler, para realmente se auto-validar, tá? Eu não sei se vocês sabem o que é se auto-validar. A validação eu aprendi recentemente, eu tenho utilizado muito na minha vida e funciona com criança, é um negócio maravilhoso. Porque você valida eles, né? Você é inteligente, você é lindo, você é maravilhoso, você pode, você consegue. E eles conseguem desenvolver algo dentro deles assim que é extraordinário, né? Em vez de falar, você é bagunceiro, você é muito organizado, você tem isso dentro de você, você é maravilhoso, você é lindo, você é cheiroso. Faz isso com você também, tá? E aí, dorme, né? Tenha sua noite tranquila. Isso, gente, ajuda até a ajudar os remédios que a gente toma. Porque tem gente que fala assim, mas eu tomo remédio para dormir porque meu sono não é bom. Então, se você toma um remédio para dormir, é para ajudar seu sono a ser bom. Então, comece a ajudar os remédios a funcionar no seu organismo, falando que o seu sono vai ser maravilhoso, que você vai ter uma noite tranquila, que você vai dormir e vai acordar e vai ser o suficiente, que o seu corpo vai descansar. Aquilo que você falar a seu respeito vai fazer toda a diferença, tá? Na hora que você acordar, você também já começa ali a dar um sorriso. Tem gente que toma medicação logo de manhã, durante o dia. Para os seus medicamentos funcionar, também você precisa estar falando positivo. Gente, eu já vi, inclusive meu marido passou um período de depressão tão grande, ele tomando 3 medicamentos para dormir, medicamento para ansiedade, o negócio virou um bolo assim, ó, não funcionava nada. Nada funcionava. Eu já vi várias pessoas também. Falam, nossa, mas eu tô tomando. Aí chega uma hora que o médico fala, você precisa ir para terapia. Você precisa olhar para você de maneira diferente. Isso quando a gente encontra um médico, né, mais humano, porque a maioria só vai tacando remédio na gente. Então, assim, se você não consegue sozinha, se de repente, isso tudo que eu tô falando aqui fez algo de diferente em você, você percebeu, procura ajuda, tá? Pede ajuda para alguém, que quando a gente tem ajuda, a gente consegue. Uma pessoa sozinha, às vezes é difícil, mas tem gente que consegue só de escutar, falar, nossa, eu escutei isso,
vai ser legal. Você pode fazer você e uma amiga, ai, vamos fazer nós duas isso, né? Eu valido você, você me valida. O que é validar? É você falar para o outro quanto a pessoa é importante, quanto a pessoa é maravilhosa, quanto a pessoa é linda, é vitoriosa, quanto que ela vai conseguir, entendeu? Então, assim, ou chama alguém, ou busca ajuda. Terapia, gente, é maravilhoso. Passar com psicólogo, psicanalista, com coaching. Gente, é maravilhoso. É você olhar para as coisas que você não consegue cuidar sozinho e você realmente trabalhar isso dentro de você. Então, assim, esse ano eu vou estar colocando muito forte o neurocoach voltado para a estética aqui dentro da clínica. Eu vou estar trabalhando muito isso, porque às vezes as pessoas vêm tão travadas e elas não conseguem, que o tratamento às vezes, algumas vezes não surte tanto resultado quanto deveria, porque tem essas questões mais internas para trabalhar. Porém, a gente faz o quê? Eu mesma sempre falo, olha, a gente precisa dar mão para outros profissionais que sabem um pouco mais que a gente. E a gente vai dando a mão e aquilo ali vai surtindo efeito e as pessoas vão mudando e é isso que a gente tem que fazer. Um dá a mão para o outro, um se ajudar o outro. É bíblico, inclusive, porque em Tiago fala, ajudai-vos uns aos outros e orai uns pelos outros. A gente precisa disso, de ajuda, de apoio, para poder sair desse processo de baixa estima. Por isso que eu tô aqui também, falando tudo aquilo que eu já aprendi, aquilo que está dentro de mim, realmente trazendo aqui uma ajuda para vocês, tá? Então, na hora de acordar, sorria, postura da Mulher Maravilha, tá? Medite, coloque que o seu dia vai ser lindo, maravilhoso, que os medicamentos que você está tomando estão fazendo efeito. E se for um medicamento controlado, vai chegar o dia de você finalizar o tratamento, você vai sair vitoriosa, você vai sair da depressão, você vai sair da angústia, você vai sair dessa baixa estima que tem dominado a sua vida durante muito tempo. Isso está dentro de você. Dentro de você tem força, Deus colocou força. Você não é o sofrimento que você passou, você não é a angústia que você passou, você não é, muitas vezes, a maneira como você se encontra hoje, porque às vezes com essa baixa estima você não é isso, você é maravilhosa, Deus te fez perfeita, você é linda, você é poderosa, você consegue, tá tudo dentro de você. Profetiza sobre o seu dia, se alongue. Tá? No YouTube, gente, tem um monte de vídeo de profissional que faz alongamento, que ensina o alongamento, que a gente fala assim, não tem como ir na academia, por conta da pandemia não dá para ir, mas a gente consegue fazer isso dentro da nossa sala, alongamento, caminhada. Gente, a gente vai soltar uma série essa semana de uma tia que passou 3 meses aqui com a gente, que ela emagreceu mais de 10 quilos. Só que assim, não foi o emagrecimento só que fez diferença, ela resgatou uma autoestima dentro dela, que ela saiu daqui uma mulher restaurada. A gente vai soltar uma série essa semana. E sabe como que ela fazia para fazer atividade física? Ia no centro comunitário aqui pertinho. Lá usava os aparelhos, começou caminhando, começou se exercitando. Então assim, faça alguma coisa por você. Respire fundo de manhã ou várias vezes ao dia. Mentalize coisas boas. Teve uma época que eu passei por tanta ansiedade, que eu tinha aceleramento cardíaco, meu coração acelerava demais, me faltava o ar, eu fazia assim, e eu não conseguia tirar ar de dentro de mim. E eu falei, tô falando agora, não sei, de repente deve estar ajudando alguém. Só quem passa por isso sabe o que é você passar por isso e você não conseguir puxar ar suficiente dentro de você. E eu encontrei no YouTube, buscando e pedindo ajuda para Deus, um audiobook do Dr. Augusto Cury, que é 7 semanas, 12 semanas para mudar uma vida. Eu lembro que eu nem escutei ele inteiro, porque na metade já fez tanta diferença, eu já consegui sair, daí depois já entrei em outros estudos, eu nem escutei ele inteiro, mas é maravilhoso. Porque ele fala que às vezes a gente tá tão no automático, né? Tá tão no modo zumbi que você não percebe nada. E você só tá com aquilo e tá sentindo, você não sabe como sair daquilo. Não tem como. Então aí eu escutei ele falando assim, você precisa olhar para o belo. Você precisa entender que a sua vida é mais do que isso. É mais do que esse estresse. Você tem vida dentro de você. Você tem corrente sanguínea dentro de você. Você tem um coração batendo. Aí ele ensinou um exercício assim, quando você estiver passando por esse momento, primeira coisa,
Olha pro pequeno, porque assim, quando o cérebro ele entra num processo grande assim de ansiedade, que é difícil, às vezes nem a medicação tá fazendo efeito, você precisa simplesmente tirar o foco dele daquilo que ele tá. Então, ele falava assim, olha pro que você tem. Então, tipo assim, a cor da sua roupa, o formato do seu pé, a cor da parede que você tá perto, o móvel que tá, sai para fora, olha para o céu, veja, tem passarinho perto? Não tem passarinho? Tem asfalto? O que que tem? Você só vai tirar o foco do cérebro, tá? E aí, quando você começar a prestar atenção nas outras coisas, e aí você vai olhar, nossa, o céu tem nuvem? Não, não tem nuvem. Não dá para eu sair lá fora, mas o chão tá limpo, eu já limpei esse chão, Deus já me abençoou que eu tenho uma casa, o que eu tenho de bom na minha vida para agradecer hoje? E você começar a gratidão também. Mas eu sou grata porque eu tenho vida, eu sou grata porque eu tenho amigos, eu sou grata porque eu tenho emprego, eu sou grata porque realmente, né, ainda mais nesse tempo de pandemia, tantas pessoas passaram tantos problemas e a gente tá aqui, podendo fazer uma nova vida, uma nova história, tá? Então a gente pode sim, a gente consegue sim fazer a mudança da nossa vida. E eu quero terminar que eu tenho praticado algumas afirmações que são coisas assim poderosas realmente, tá? Para mim tem feito muita diferença. Eu quero que você entenda que a sua mente ela é uma ferramenta que você pode acionar ela e você pode usar ela para seu respeito, para coisas positivas. Você pode controlar a sua mente, sim. Você pode escolher os pensamentos que você vai pensar, os sentimentos que você vai ter a partir dos pensamentos que você pensar, tá? Aí eu quero terminar fazendo uma afirmação positiva, porque você pode usar essa e você pode depois procurar também afirmações positivas sobre autoestima, sobre bem-estar, e realmente estar repetindo. O fato de você fazer as afirmações vai mudar coisas no seu cérebro, vai mudar coisas no seu organismo e vai te levar para um nível diferente, tá? E aí, se você precisar de ajuda, peça ajuda, mande no nosso direct. Eu tenho várias pessoas que são terapeutas, psicólogos, pessoas que falam assim, para você passar terapia, às vezes você precisa de achar alguém que realmente faça diferença. Tipo assim, nossa, sabe, bateu o santo, ou nossa, fui com a cara da pessoa, não me adaptei. Você tem que procurar alguém que faça você se sentir bem, ou uma amiga, uma conselheira, tá? Ou um coaching que seja, mas procure alguém que vai te olhar com carinho, que vai te dar atenção, porque a gente precisa uns dos outros, tá bom? A afirmação diz assim: na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Estou sempre divinamente protegida e guiada. É seguro para mim olhar para o meu interior. É seguro para mim olhar para o meu passado, pois eu sou vitoriosa. Eu não sou o meu passado. Eu sou vitoriosa e vencedora. É seguro para mim ampliar minha visão de vida. Sou muito mais do que minha personalidade passada, presente e futura. Agora escolho me elevar acima de meus problemas de personalidade para reconhecer a magnificência do meu ser. Estou totalmente disposta a aprender a me amar. Tudo está bem no meu mundo, né? Então repita comigo: estou totalmente disposta a aprender a me amar. Estou totalmente disposta a aprender a cuidar de mim, a falar positivamente a meu respeito. Estou decidida a pensar pensamentos positivos a meu respeito, porque eu me amo, eu mereço o melhor que tem nessa vida, eu mereço o melhor que tem a partir de hoje, eu só quero coisas boas para mim. Eu me amo, vai dar tudo certo, tá bom? Eu quero agradecer quem ficou comigo até aqui. Na semana a gente vai ter um dia que eu vou fazer a live com a minha coach.
e a gente vai falar sobre perfil, porque assim, descobrir o seu perfil faz muita diferença sobre a sua personalidade, tá? E o interessante é que assim, a gente fala assim, eu sou assim, vou morrer assim. Não, gente, não precisa, tá? A gente nasce de um jeito, na verdade, desbloqueado, a vida nos bloqueia e a gente vai tendo padrões de pensamentos e depois a gente pode ser a nossa melhor versão na vida e viver a vida que a gente deseja viver, tá? Começo de 2022, que você tenha um ano com a sua autoestima elevada, mas principal do que só se arrumar por fora, você se amar por dentro e por fora, você gostar de quem você é, por dentro e por fora. Que seja um ano onde você se cuide mais, se alimente mais, com alimentos mais saudáveis, que vão te dar energia, que você vá ao médico, fazer seu check-up, veja tudo, como que tá seu organismo, e você realmente faça os tratamentos, e você faça a caminhada, e você faça alongamento, que você tenha um ano extraordinário, onde as portas se abram para você, e você tenha um relacionamento do seu sonho, e você seja feliz, como você realmente merece ser. A felicidade começa aqui, ó, dentro da gente, sem ter nada, simplesmente por a gente aceitar quem a gente é, tá bom? Muito obrigada por quem esteve aqui até agora. Ah, obrigada, Vivi. Obrigada. Obrigada por quem passou até aqui, se fez diferença para vocês. Se vocês conhecem alguém que de repente se encaixa dentro de toda essa mensagem, que vai fazer bem, compartilha, porque coisa boa a gente tem que compartilhar, tá bom? E essa semana a gente vai retomar as atividades da clínica, vai ter muita novidade, muita coisa. Inclusive, essa semana eu vou tirar um dia para falar também sobre autoestima na questão de trabalho, quando você não se sente capaz de fazer algo. Na verdade, tem gente que não se sente capaz de fazer nada, né? E uma pessoa me mandou um direct falou assim, eu tô tão confusa, eu quero um direcionamento. A gente vai falar sobre isso também, tá bom? Quem sabe te dá um norte para você saber que tudo aquilo que você pôr a mão, na verdade eu vou fazer que nem eu escutei uma vez. Eu escutei uma pessoa, às vezes, numa oração, no rádio, falando assim. Ela falou assim, faça assim com as suas mãos. Então, se você sentir no seu coração, você faça assim. Porque eu determino que aonde você colocar as suas mãos vai ser muito próspero. Que aonde você colocar as suas mãos, você vai ter talento e criatividade para fazer além daquilo que você imagina. Porque Deus, o Criador, te presenteou com talentos e que você possa descobrir e que você possa ter um caminhar de bênçãos e você possa realmente viver o extraordinário. Porque aonde você pôr a sua mão vai ser abençoado e você vai prosperar muito. Tá joia? Muito obrigada, Sandra. Deus abençoe grandemente. Ano maravilhoso para nós. Tô encerrando, tá bom, gente? Amanhã a gente volta com mais uma novidade. Eu vou postar qual assunto que a gente vai abordar, tá bom? Muito obrigada.